Vamos então iniciar o culto a Deus com oração. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós pedimos, suplicamos que o Senhor venha a aquietar, abrandar nossa mente e o nosso coração. As coisas deste mundo, às vezes, na maioria das vezes, deixam a nossa mente e o nosso coração borbulhando. E nós queremos agora dedicar esse tempo exclusivamente ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Que nós possamos dedicar esta quase uma hora para adorar, glorificar o Senhor. Que a gente possa colocar este tempo aos teus pés como um tempo de crescimento na graça, no conhecimento. Que a gente possa sair deste culto ao Senhor mais firmes, mais corajosos, mais decididos. Ajuda-nos, Senhor, a termos autoridade naquilo que precisa de autoridade, coragem naquilo que precisa de coragem, intrepidez quando a situação exige que sejamos intrépidos, mansos, quando assim for o momento correto. Dá-nos, Senhor, essa decisão certa. Ajuda-nos, Senhor, a não agirmos por impulso, por raiva, por emoção nenhuma, mas que venhamos a agir de acordo com os princípios que o Senhor deixou para nós. Fala conosco, Senhor, nesta manhã de quarta-feira. Vamos abordar um assunto aqui que acho que serve para todo mundo, né? E que juntos nós venhamos a aprender. Esta é a oração que eu faço no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Tem duas passagens que eu quero ler com vocês. São duas passagens bem curtinhas. A primeira é Mateus 25:41. Se puder ler, é bom para você entender aquilo que a gente vai falar, né? Mateus 25:41. É Jesus falando aqui, né? Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E agora eu quero ler com vocês também João 14, 2 e 3. Também é curtinho. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3.
Não se turbem o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Semana que vem, nós vamos ter um feriado, se eu não estou enganado, é terça-feira, chamado de Finados. Dia 2 de novembro, Finados. Dia 2 de novembro, na verdade, irmão, irmã, é o culto aos mortos. É o dia de finados. E toda a família tem alguém que já morreu. Uns morreram faz tempo, outros recentemente. Então eu quero nesta quarta-feira explicar para vocês esse negócio do culto de finados, se isso é bíblico, se isso não é bíblico, se o cristão deve, não deve, eu quero explicar para vocês. Bom, não existe na Bíblia Sagrada o dia de finados. Você pode procurar aí, você não vai achar. Por quê? Porque o dia de finados passou a existir 1000 anos depois de Cristo, por volta do ano de 998. E quem criou o dia de finados foi Odilon, por alguns chamados de Odílio, um santo da Igreja Católica. Ele era abade de um mosteiro beneditino em Cluny, na França. E ele passou, como ele era abade, ele passou a determinar que os monges deste mosteiro rezassem por todos os mortos conhecidos e desconhecidos, religiosos ou leigos, de todos os lugares e de todos os tempos. 400 anos depois, o Papa, em Roma, adotou o dia 2 de novembro como dia de finados ou dia dos mortos para a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí, como é que isso chegou no Brasil? Chegou através dos nossos colonizadores, os portugueses. E aí criou-se esta mania de se visitar os túmulos e decorar com flores, acender velas. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, presta atenção. Vamos entender muito bem esta questão. Não tem nada de errado você, qualquer pessoa movido pela saudade de um parente ou de uma pessoa conhecida, fazer uma visita no cemitério, enfeitar o túmulo, não tem problema nenhum. Agora,
problema é você ficar rezando pelos mortos e acendendo velas em favor das almas daqueles que partiram, para que eles encontrem o caminho, para que eles encontrem o perdão, para que eles saiam do purgatório. Aí já é outro problema, hein? Eu sou sincero, eu não vou em cemitério. A não ser que na hora do enterro, depois eu não fico, porque não tem lógica, né? Biblicamente não tem lógica, não tem nada no cemitério. Só tem lá um osso, roupa velha, desgastada, corroída, essas coisas. A pessoa realmente não está mais ali. Por que os católicos apostólicos romanos vão no cemitério? Olha, não vai aqui nenhuma crítica. Eu estou explicando. Não estou criticando, não faço. E biblicamente não há base para se fazer. Tá? Jesus nunca fez, nunca mandou ninguém fazer, nenhum apóstolo fazia, nem mandava ninguém fazer. Isso é coisa da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu estou trazendo esta informação para você nesta manhã de quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Por que a maioria das pessoas que fazem esse tipo de coisa, no dia de finados, principalmente, ou no dia do aniversário da pessoa, né? Por que eles fazem isso? Você sabe por quê? Você tem esta informação? Porque os católicos creem erradamente. Isso você não vai encontrar na Bíblia. Isso é uma doutrina católica. Não tem na Bíblia isso. Os católicos creem que quando uma pessoa morre, a alma deste falecido comparece diante do arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel, você já deve até ter visto alguma gravura nesse sentido. O arcanjo Miguel tem uma balança na mão e ele pesa nesta balança as más ações e as boas ações. Quer dizer, ele pesa aquilo que a pessoa fez durante a vida. Quando a pessoa não praticou coisas ruins, o espírito desta pessoa vai imediatamente para o céu. E quando a balança pende para pequenos erros, a alma da pessoa tem que ir para o purgatório, que é um lugar de purificação. Esta é uma doutrina católica, apostólica, romana, que não é bíblica. Não existe irmão, irmã, temente a Deus. Não existe na Bíblia algo diferente de céu e inferno. A Bíblia fala de céu e a Bíblia fala de inferno. Só. Jesus ensinou a existência desses dois lugares somente. Jesus fala do céu, nós lemos, por causa disso que nós lemos João 14, 2 e 3, ali Jesus está falando do céu. Que ele está preparando moradas e tal, está falando do céu. E em Mateus 25, 41, que nós lemos também, obviamente, ali está escrito, está claro,
está explícito, ele está falando do inferno. Não existe um terceiro lugar. Não existe o purgatório. Então isso é completamente fora do ensinamento e dos padrões cristãos, bíblicos. Porque o padrão cristão deve ser regido pela Bíblia Sagrada. A Bíblia explica o que acontece com os seres humanos depois da morte. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está lá escrito que após a morte segue-se o juízo. Não tem que o parente está no purgatório. Não existe isso. E Jesus deixa isso muito claro, deixa isso transparente no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Aqui fica claríssimo. E aqui, neste Evangelho de Lucas, que eu convido você a ler, Jesus destaca 4 situações para você saber qual a situação do falecido. É claro que nós não vamos julgar aqui, né? É interessante, né? Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu recebi um texto de uma pessoa do meu convívio que diz que eu julgo. Eu fiquei quieto, não vou nem responder, porque o maior julgamento está fazendo a pessoa de mim, né? Ela diz que eu julgo e ela está me julgando. Veja que coisa interessante. Ela se defendeu dizendo que eu julgo. Eu estou só abrindo um parênteses aqui. Mas ela está fazendo exatamente aquilo que ela condenou em mim. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou mostrando o que a Bíblia fala. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Eu só estou lendo o que está escrito aqui. Por causa disso que eu convido você para ler comigo. Então Jesus traz 4 ensinos aqui, muito interessantes, em Lucas 16, do 19 ao 31. O primeiro ensino que Jesus traz aqui é o seguinte: que há consciência plena e total após a morte. A pessoa não morre e fica dormindo lá sem consciência, como proclamam os adventistas do 7º dia. Não, eles estão completamente errados. Redondamente errados. Ah, mas aí você está julgando, mas eu estou dizendo que a Bíblia está falando. Não fui eu que escrevi. É muito leviano falar que o outro está julgando. Porque quando a gente diz que o outro está julgando, nós estamos cometendo o mesmo erro, nós estamos julgando o outro também. E isto é o pecado
que Jesus falou: não julgueis para não ser julgado. É aí que está o pecado. É quando você fala do outro e você faz exatamente aquilo que você está apontando no outro. Então, quando o ser humano morre, morre aqui, morre a carne. A carne morre, o sangue morre. Aquilo que nós conhecemos da pessoa, o visual que nós temos dela, morre. Mas o morto, o falecido, continua em plena consciência. É só ler aí Lucas 16, do 19 ao 31. Outra coisa que Jesus ensina aqui é que pós-morte, na consciência que o morto tem total, plena, pós-morte, ou ele está num bem-estar, ou ele está em sofrimento. O texto deixa isso claro. Outra coisa que o texto deixa claríssimo é que não existe comunicação de mortos com vivos. Isso pega o espiritismo e joga embaixo da ponte. Porque a Bíblia diz isso. Ou eu creio na Bíblia, ou eu creio no Rivail. O francês também usava o nome de Allan Kardec. Eu vou crer na Bíblia, não vou crer no Rivail. Você escolhe em quem você quer crer. Não existe comunicação entre mortos e vivos. Ah, mas então o que acontece no centro espírita? Não sei o que, não sei o que. Não é o morto. Aí que está o grande engano do espiritismo. Não é a pessoa. Ah, mas a pessoa falou coisas que só eu e ela sabíamos. Ué, se você lê a Bíblia, em determinada passagem bíblica, está dizendo que há uma nuvem de testemunhas de tudo aquilo que a gente faz. O que é esta nuvem? Tanto são os anjos como são os demônios. Pronto, está respondida a pergunta. Irmão, o que você pergunta aqui? Deixa eu ler, irmão, espera um pouquinho. O irmão Sebastião está mandando uma pergunta aqui, peraí. Você convence após a morte, sabe? Sim, plena, claro, consciência total, irmão. Ele sabe que ele morreu. Ué, o morto sabe que morreu. Ele sabe que ele partiu, ele sabe que ele esteve doente, e esta doença foi para a partida, ele sabe que ele está no céu ou que ele está em sofrimento. Aí vem, isto faz parte do sofrimento, irmão Sebastião. São aqueles que ouviram, receberam, ficaram sabendo da salvação, mas nunca se interessaram por ela. É um arrependimento que não tem conserto. Não adianta orar para que o morto se converta. Não tem mais. A chance é aqui, na vida, entendeu? E a quarta situação que Lucas 16, 19, 31 nos apresenta é que é exatamente isso que eu acabei de falar agora. É que a situação dos mortos não permite mudança. Lucas 16, do 19 ao 31, deixa isso claro. Só não entende quem não quer.
Hebreus 9, 27 também. Não tem como mudar. Não, irmão, irmão e Djalma. Mais uma vez, irmão, não pode esquecer né? Porque senão, Eclesiastes 9, 4, Salomão está falando do que ele conhecia até aquele momento. A consciência que se tinha de vida e morte até aquele momento era o que ele colocou ali. Mas muitas coisas foram reveladas por Deus ao homem pós-Eclesiastes, pós-Salomão, pós-Davi, pós-Jeremias, com a vinda do próprio Jesus Cristo. Por causa disso que eu sempre falo, vai começar a ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito para a igreja, enquanto que o Velho Testamento foi escrito para os judeus. Não foi para a igreja. O que eles conheciam era isso. Que a pessoa morria e não tinha mais consciência de nada. Aí vem Jesus e mostra que não é desta forma. Não tinha, irmão, não existia a Bíblia. Existiam alguns fragmentos de coisas que eram escritas. Eu, por exemplo, escrevo uma coisa ou outra. De vez em quando eu escrevi agora de manhã aqui. Coloquei um negócio agora no Facebook, né? Que todas as drogas são horríveis. Mas a que causa mais mal é a ignorância. A ignorância é a pior de todas as drogas. Porque só um sujeito ignorante vai passar a usar droga. Então eu coloquei agora de manhã no Facebook. Porque o sujeito que usa droga não tem justificativa, ele é ignorante, dos pés à cabeça. Porque ele está alimentando o bandido, o traficante. Ele está alimentando. Ele tá dando dinheiro para que essa gente compre arma e saia para assaltar, matar um próprio filho do usuário. Pode amanhã ou depois ser vítima deste dinheiro que ele pagou para o tráfico. Então o sujeito, a ignorância de quem usa droga é a pior de todas as drogas. O sujeito compra lá uma trouxinha de maconha, um pininho de cocaína, ele se acha o que ele se acha? O super-homem. Só que aqueles 5, 10, 15, 20, 50, não sei quanto custa isso, está alimentando a bandidagem. E esta bandidagem é essa que mata, rouba. Então a ignorância do usuário é a pior de todas as drogas. Vamos ver aqui o que o irmão está perguntando. Então Jesus vem ressuscitar os mortos, como que os mortos sabem que... Pô, irmão, eu não entendi. Jesus, presta atenção, irmão, presta atenção. Vamos lá. Está faltando explicação aí. Jesus, no arrebatamento da igreja, atenção, presta atenção, Edjalma. Jesus, quando ele vier arrebatar, sequestrar a igreja, a primeira coisa que vai acontecer, num instante,
instante, não estou falando a hora nem o minuto, estou falando o instante anterior ao arrebatamento, acontece a ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos? Aqueles corpos enterrados, perdidos no mar, afundados na lama, que ninguém nunca achou, eles vão ressuscitar. Vai se unir aquele corpo ao espírito da pessoa. É isso que é a ressurreição. Porque o morto está vivo. É a união do corpo com o espírito. Não foi assim que Jesus ressuscitou? Em corpo, alma e espírito, completo como ser humano. E isso é o que vai acontecer no instante anterior ao arrebatamento da igreja. E os crentes, os cristãos arrebatados, serão arrebatados em corpo, alma e espírito, num corpo glorificado. Por que vai acontecer a ressurreição dos mortos? Para que aqueles que estão no céu estejam no céu em corpo, alma e espírito, porque hoje só estão em espírito. E aqueles que estão em sofrimento, que estão hoje sofrendo, como se tivessem corpo, mas não tem, sofram também de corpo, alma e espírito. É por causa disso, irmão. Quem está no sofrimento sabe que está no sofrimento e está aguardando sofrer completamente. Completo. O homem não é espírito, alma e corpo. Então, o sofrimento e a alegria tem que ser de maneira completa. Isto é o arrebatamento. Mas quem está na alegria, quem está no céu, está no céu. E quem está no sofrimento, está no sofrimento, não muda. O que nós estamos colocando aqui é que não existe mudança. Cada qual como é que é, irmão? Você não acredita em espírito? Mas a Bíblia diz que o homem é espírito, alma e corpo. O espírito é aquilo que tem contato direto com Deus. Então você não acredita no Espírito Santo? Se você não acredita em espírito, você não acredita no Espírito Santo, A alma, assim, simploriamente, é onde moram as emoções do homem, alegria, tristeza, dor, por causa disso que tem que estar junto com o corpo. Não entendi isso que você escreveu aí, irmão. Não acredito em espírito. Não sei se você está colocando em alma penada. Eu não sei. Depois você liga para mim, irmão. A gente conversa, né? Para eu poder terminar aqui, que o tempo está indo. Então, irmão, o que eu estou dizendo aqui é que festejar ou chorar pelos mortos não vai resolver nada. Porque cada qual ficará no lugar da escolha que fez em vida. Os que morreram, os que escolheram viver no Senhor, gozarão da felicidade eterna. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E os que escolheram viver fora do propósito de Deus, os que escolheram aquilo que a Bíblia chama de caminho largo, está lá em Mateus 7, do 13 ao 14, irão para um lugar de tormento, conscientes, e de onde jamais poderão sair também. O irmão o irmão Sebastião, o irmão Edjalma, se vocês têm dúvida, nós ficamos aqui, irmão, 1 ano, 2 anos,
fazendo um programa de sexta-feira com dúvidas. Por que vocês não perguntam? Nós temos um grupo ali de perguntas e respostas, está lendo a Bíblia, não entendeu, todas as perguntas eu respondo, estou sempre à disposição. Tem dúvida quem quer ter dúvida? Pergunta. Pergunta, me indica a passagem para eu ir lá, ver como é que eu posso te ajudar a entender. Não pode ter dúvida. Vocês entenderam por que essa perdão, este culto aos mortos é um negócio assim chamado de, desculpa, eu não estou desrespeitando a dor de ninguém, mas não sei, não vou usar esse termo, mas é algo sem fundamento. Biblicamente, cultuar, ir lá, colocar uma flor, acender uma vela, fazer uma oração pelos mortos, não serve para nada. Eu ia falar que era água de salsicha. Não serve para nada. A flor, para quem que é a flor que você coloca no túmulo? Fala para mim, para quem? Ô irmão, eu tenho pregação, querido Edjalma, eu tenho pregação, eu tenho um blog que tem um monte de coisa escrita sobre espiritismo, entendeu? O espiritismo é algo falso, é falso. Eu estava explicando aqui, agora há pouco, falei do Rivail, que é o Allan Kardec. O espiritismo é falso, não é o espírito do morto que aparece ali, ou que fala ali, ou que psicografa ali. É um espírito enganador. Porque a Bíblia deixa claro que não há contato entre morto e vivo, vivo e morto. Irmão, depois você pergunta para mim, eu respondo para você, mas entra lá no blog, procura lá. Tem um monte de coisa escrita lá, né? E eu tenho pregação sobre espiritismo, vez ou outra eu prego sobre isso. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, ninguém é proibido, veja bem. Eu só estou dizendo que ir lá, arrumar o túmulo, como se a pessoa estivesse lá. Olha, eu vou pôr a florzinha para minha mamãe que morreu. Ah, por favor, sua mãe não está aí. Sua mãe não está no céu, ela está no sofrimento. Não está aí. Isso aí está fazendo para você, para os outros verem. É isso que eu estou tentando mostrar aqui desde o início. Eu não tenho essa competência toda. O que eu posso fazer? O dia de finados é uma enganação, é mais uma da Igreja Católica Apostólica Romana. Mais uma. Que Deus nos dê graça, né, para a gente entender coisas, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus, é que o tempo acabou, né? O tempo acabou, viu? Vamos ver. Não sei se tem muita gente que tem dúvidas sobre o espiritismo, o que é o espiritismo. Se muita gente tiver dúvida, né, eu faço outra pregação amanhã. Tem estudo aqui, né? Eu guardo esses estudos e a gente pode falar, esclarecer. Ô irmão, como é estar no sofrimento? Imagine um sofrimento aqui na Terra. Que aqui nós temos esperança, né, irmão? O sujeito pode ser curado, ele pode ter a vida transformada, um remédio pode amenizar a dor. Agora imagina você estar sofrendo junto com todos os outros sofredores sem esperança nenhuma. Eu acho que é mais ou menos isso.
Deus, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a entendermos as verdades da Tua Palavra e a colocarmos de lado, Senhor, coisas que não são do Senhor, não ajudam a nos aproximar do Senhor. Fala conosco, ó Pai querido, ó Deus Todo-Poderoso. Graças eu te dou, Senhor, pelo tempo que o Senhor preparou aqui para a gente poder crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Né? Irmão, a segunda morte é esta morte aí, sem esperança. Esta é a segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo. A segunda morte é estar separado de Deus eternamente. O lago de fogo e enxofre é o lugar que está preparado para o diabo e seus anjos, e para onde irão todos os pecadores não salvos aqui na terra. Eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.